na tela da TV. Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso episódio 65. Para corrigir o episódio anterior, ele foi com tema, então não foi o episódio 65, tá? A gente tinha falado do 65, mas esse é o episódio 65. Eu queria aproveitar antes de começar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão, queria agradecer você que tem compartilhado, que se inscreveu no canal, que curtiu e que apertou o sininho para novos conteúdos. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho que você receberá novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer os nossos apoiadores, né? Sem ele, o Em Questão não estaria aqui já há mais de um ano, né? Graças a Deus. Queria agradecer a LTS representada pelo Anderson, a G5M, a Colabora Engenharia, a Fast For You, Bela Telha, Hidroxira ABC Desentupidora, Enzino Bombas, Casa de Bomba São Paulo, Premier Piscina, CIAP Segurança e Serviços, Especial Imóveis, que a gente teve o Thiago aqui, a gente vai estar com ele sempre falando alguma coisa sobre corretagem, compra de imóvel, documentação. A gente tem até um vídeo dele hoje falando de TBI. Muito legal, né? A gente vai falar também do Conexão Day, a gente tem uma gravação com o Conexão Day aí para poder falar do Conexão. A Migration Soluções, a gente tem uma nova que a gente vai colocar também, que é a Telenews Internet. Cara, ela tá bombando no ABC, muito grande. E falar do Estação 80, pessoal. Estação 80 não teve mais vídeo, eles tiveram um problema, né? Não quero aqui ficar comentando, não é problema do Em Questão, mas é um problema entre eles, né? Então eles estão resolvendo isso e por enquanto a Estação 80 se mantém fechada, né? Então até que se resolva temporariamente, a Estação 80 está fechada. Então não vai ter mais propaganda da estação e nem a gente fazer sorteio, né? A gente fazia sorteio dos ingressos, tá? Depois falar do José Ilano, 1000 Crianças e Enzo e Murilo, tá? Pessoal, hoje o programa é Hora do Pau, né? Não vou falar o jargão para não ficar uma coisa... Já estão bagunçando a gente já, mas é muito legal, o pessoal gosta muito. E a gente está aqui com o Anderson Amaral para a gente poder debater isso. Sim, né? sim. Seja bem-vindo, Anderson, novamente, e o nosso programa está aí. Obrigado, pessoal. É uma satisfação sempre muito grande de estar aqui, nesse mais de um ano de programa. E esse programa Hora do Pau é a hora que nós vamos colocar os problemas de condomínio, as situações. E hoje o importante que eu acho legal salientar hoje é o dia a dia do síndico, né? Nós estamos com problemas que são muito comuns e todo síndico passa. Você que é síndico, né, Luciano, entra num condomínio, é eleito e aí sempre tem aquele grupo, o grupo que apoiava o anterior, e você tende aí fazer tudo que é possível para tentar manter o condomínio, manter a harmonia no condomínio, mas aquele grupo específico não permite isso. E é muito difícil o síndico novo aguentar. Ele tem que ter fibra, né, Luciano? Porque não é difícil. É muito difícil segurar. Antes de dar continuidade à sua questão, queria dizer aí, o pessoal tem perguntado bastante e pedido pra gente colocar. Se a produção puder colocar ali, você que queira discutir qualquer assunto pelo Em Questão, você que queira deixar alguma história referente à sindicatura, a conselho, a zeladoria, a massa condominial, pode buscar a gente lá, pode mandar pra gente o seu e-mail em questãocast@gmail.com, tá? O pessoal vai colocar na thumb aí. Tudo que você quiser colocar lá, questionamento, né? Perguntas, pode colocar lá, até para as pessoas, até né? Solicitando algumas empresas que aqui estão, se você quiser, a gente coloca lá para você, tá? Então, em questãocast@gmail.com, você procura aí o que você quiser falar do programa, colocar no programa, a gente vai estar mandando para você a resposta, tá bom? Sim. Anderson, voltando ao assunto,
é complicado esse negócio de síndico hoje no mercado e a gente tá vendo muita situação aí agravando também. Situação essa que a gente vai colocar aqui, uma questão que aconteceu aí e foi uma reportagem da própria emissora Record. A gente viu aí que tá rodando esses vídeos no Instagram do síndico apanhando, né? E aí você vai ver depois a história, o síndico fala assim, me falaram, eu não tô sabendo de nada. Aí o cara vai notificar porque falaram e não vai verificar a veracidade da situação, é complicado. É chamar aí pra dá, ter confusão. então, aí dá nesses problemas. Cara, eu e o Anderson, sabe, a gente fala muitas vezes isso e sabe muito bem como funciona. Eu acho que quando você tem uma denúncia, você não é polícia e você não é investigador. Mas nesse momento, você se torna um investigador. Você tem que investigar. Você não pode levar a fala do vizinho ou a fala do morador como verdade, né? É os grupos, né, Luciano? Sim, grupos de WhatsApp, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você vai trazer um problema muito grande para você. Sim. Né? E é complicado essa situação. A produção vai colocar pra gente para que vocês possam entender essa situação. A gente tem vários vídeos aí de síndico apanhando, sim, mas sim. Esse deu notoriedade, tá comentando aí vamos até as ver notícias, isso aí, né? comentar isso, né? E aí a produção pode colocar pra gente para que vocês possam ver que foi uma situação absurda, do cara bater no síndico com barra de ferro. Olha lá. Uma vizinhança em pé de guerra. Criminosa, 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 criminosa. Responde sim. O circuito de monitoramento registra o momento em que o síndico se prepara para sair da moto, quando o casal chega de carro. Logo em seguida, o veículo para e no canto da tela é possível ver o porta-malas aberto. O motorista retira uma barra de ferro e, decidido, parte em direção ao síndico. A esposa do agressor acompanha tudo de perto, sem interferir, gesticula, xinga e não faz nada para impedir. No fim, testemunhas correm para ajudar o casal de agressores que aparece nas imagens. Moradores do condomínio aceitam quebrar o silêncio e recebem a nossa equipe no apartamento. No local, aparece um dos motivos da briga entre os vizinhos: a presença de vários animais domésticos. Eu tenho meus 6 cachorros e eu tinha minha arara aqui. Se Deus quiser, já já ela volta. Estamos numa briga judicial, mas ele denunciou. Tem mais moradores que tem papagaio aqui dentro do condomínio e não foram denunciados, mas agora a minha arara ele denunciou, entendeu? É tentar selar a paz entre os vizinhos, né? Fazer a gente entrar no consenso. É possível da sua parte selar a paz, vocês se abraçarem, tudo ficar bem? Eu tô sendo ameaçada de morte, como que eu vou abraçar? Gente, deixa eu terminar. A guerra entre vizinhos continua e está longe de chegar ao fim. Acusações cada vez mais graves mantêm o clima de tensão dentro do condomínio. O povo sai aqui e me diz que eu sou síndico do condomínio. Chega as coisas até mim. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. O que chegou Esse especificamente? É o problema. Que se é verdade ou não. Nesse condomínio que chama Teca, e já estão falando que ela vai me catar de novo, porque eu fui racista com ela. É o que dizem. No meio do clima de hostilidade, surge uma proposta. De mão sincero. Aperto de mão e Faz vida. tempo que eu tô tentando falar com vocês, você sabe? Nós temos um acordo, a câmera vai ser retirada, certo? Será? A gente volta daqui a um tempo para poder mostrar. Também. Ele. O que tem ele? Porque ele que me bateu, na verdade, né? Cadê ele? Ele não vai selar a paz no condomínio também? Se aceita apertar a mão dele, selar a paz, vocês resolvem o que tiver que resolver na justiça? Sim. Não vai ter mais confusão nem briga? Não. Não vai ter mais confusão? Pela minha parte, não. Mas se ele quiser confusão, a gente tá aí pra isso. Não fala isso, não vai ter mais. Não vai ter mais confusão, nem pancada, nem barra de ferro. O cara aperta a mão. Você fala Esse isso. condomínio da cidade em Indaiatuba, eles vão se resolver na justiça pelo que já aconteceu, mas daqui em diante, ambos, né, os 3 assumiram um compromisso de daqui pra frente ser só paz nesse condomínio aqui da cidade. Bem, Luciano, isso daí é algo tão Se a comum. produção puder parar o vídeo. Isso aí é algo tão comum. Primeiro que isso deve ser o bendito WhatsApp, os grupos. Você vê ele falando, o que me disseram, eu não sei se é não verdade pode, ou não. não pode. Acabei de falar aqui. Não pode. Síndico, quando houve qualquer situação,
ele tem que ver a veracidade dessa conversa. Sim. E a pessoa que... Não é ele que tem que fazer a denúncia, é a pessoa que está sendo incomodada. Sim. Né? Porque aí traz esse problema e ele não tem respaldo nenhum, né, do que ele fez. Até por isso que muitos moradores nos nossos prédios, eles chegam para mim e falam assim, porra, você é mole, você é isso. Eu falo, eu não vou sair atacando. Não. Se você está com a verdade e está bem fundamentada, falem quem quiser. Por isso que nós já falamos, Luciano, em outros episódios, que o grupo de WhatsApp é um câncer dentro do condomínio pro síndico. E outros colegas que estiveram aqui, advogados, deram o mesmo direcionamento. Síndico, não entra em discussão em grupo de WhatsApp. Você cria um canal exclusivo ao qual você coloca informação. Não entrem em debates. Que, claro, que ninguém tem sangue de barata e depende o que falam, né? Pô, tem prédios que o grupo sempre não fala roubo, mas ensina, tem algo estranho. Então prove que tem algo estranho. Não, e é muito feio, né, Anderson? Fica feio demais. E assim, só para que as pessoas entendam, eu não tô aqui defendendo o casal e nem defendendo o síndico. Ali é uma situação desencontrada, várias informações ali, pelo que eles mesmos falam, relatados, né? E aí, falaram. Aquela frase, pau que dá em Chico não dá em Francisco, porque denuncia um e não denuncia outro. Eu acho que se for para fazer uma denúncia e deixar o resto que tá errado, bagunçado, então é melhor você ficar na sua. Exato, Luciano. Penso dessa mesma forma. Exato. Uma coisa que eu sempre oriento, tá? O morador com essa atitude, ele só tem a perder. Sim, né? Quando muito você... a perder. Mesmo que estava com a razão. Né? Se ele tinha razão, ele perdeu a razão ali. Total. Justamente uma coisa que eu falo muito, eu falei ontem, num condomínio que nós estávamos lá e tinha um problema. Primeiro de tudo, a base, Luciano. Se você é a pessoa que aponta tanto o dedo, então a sua conduta dentro desse condomínio tem que estar 100%. Sim. Tem que obedecer à convenção, regulamento interno e etc. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, aquele que aponta, aquele que grita, aquele que faz os negócios, ele não está nem aí para regra nenhuma. Então, na cabeça dele, o que ele está falando é o correto. E tem uma regra no condomínio. Sim. E é isso, Luciano, que eu acho que é a coisa mais difícil para todos os síndicos. É fazer as pessoas entenderem que a convenção e o regulamento interno é a regra e tem que ser obedecida. Ponto. Tem imagem? Não. O síndico, sim, tem que ter... E é difícil, né, Luciano? Nós sabemos que é difícil. Você ter a cabeça fria para não direcionar para um ou outro, fazer o que está na convenção. E é difícil. O que estava claro no vídeo anterior aí é que o próprio síndico falou mais de uma vez, me falaram. Então, é difícil, mas você tem que ter parcimônia. Nós, em grupos, falam um monte de coisa para nós. E nós sempre falamos, o WhatsApp não é terra de ninguém. Fica registrado. Depois, quem vai ter que se justificar perante o juiz? É quem colocou. Então, o síndico, o dever dele de novo, é difícil. Mas temos que ter parcimônia. Julgar, às vezes é muito difícil tentar manobrar essa situação para o lado correto. Mas o síndico que tiver a convenção e o regulamento interno, né, Luciano, com ele fazendo, cara, podem falar o que quiser. Tanto que conosco, todas as vezes que falam e jogam coisas, elas caem por terra. Que nem uma coisa que aconteceu num condomínio na região de Francisco Morato ontem, que o grupo do mal, e é isso que nós estávamos falando, né? Vamos falar assim, grupo que não aceita o que é certo, não aceita o nosso jeito. E assim, só para deixar claro, porque eu tenho medo de reclamar. Não é mais reclamação.
não é reclamação. Vira outra coisa. É particular, é querendo tirar a empresa, sempre caçando um erro para qualificar a empresa, Sim, né, como uma empresa ruim, péssima, a todo tempo. Não é para trazer melhoria para o condomínio e nunca foi. Então não adianta falar para mim que tem o bom senso que não tem o bom senso. não, eles não têm bom senso. Não tem. E como estava falando, ontem teve problema de abastecimento na região. Esse grupo que é do outro, e eu tô falando isso para que os síndicos olhem e vão ver que é espelho. Eles tentaram imputar a nós da LTS de qualquer forma que nós estávamos errados. Deixamos até um técnico que o coitado ficou das 10h30 da manhã, quase 8h30 da noite, ali. Verificamos tudo. E esse tipo de pessoas não admite que não é nosso. E aí... Não, e é muito ruim. Não, e o legal é o seguinte, o que eu falo legal? O prédio ao lado mandou um comunicado que aí algum morador depois disponibilizou e colocou no bendito grupo, que o prédio ao lado também estava sem água. Então assim, caiu por terra toda a narrativa. Por isso que eu falo, vocês têm todo o direito, você morador, a lei, a convenção tem o direito, mas pessoal, esqueçam o grupo. Vocês têm um gestor, vai no gestor, né, Luciano? Vai para ele. Não fiquem observando o que pessoa A, pessoa B tá colocando. Vai direto na fonte. Vocês elegeram ou no caso um síndico morador, ou se for um síndico profissional, ou até mesmo uma empresa de gestão de condomínio, que é o caso da LTS. Então, você morador deve ir, sim, para quem de fato está envolvido e controla a situação, né, sim, Luciano? Para parar com tudo isso. E isso, Luciano, é o que o vídeo mostrou. Que o síndico falou, me falaram. É difícil, como nós estamos falando, né, Luciano? É difícil demais o síndico chegar num nível. Nós somos seres humanos. A vontade de muito síndico, quando olha tanta besteira, eu acho que é a pior coisa, eu acho. Então, se você acha, fica pra você. Isso mata, por exemplo, o síndico que tá se dedicando. Ele fala, pô, por que eu tô me dedicando? Se o grupo que tava na antiga gestão, ele tá lá, eu acho que ele vai roubar, eu acho que ele vai roubar. Isso é ruim. Outra coisa, uma denúncia, quando a gente faz uma denúncia, vou deixar bem claro, vídeo, áudio de dentro da unidade não é prova. Eu sempre peço para as pessoas que mandam isso para os síndicos da LTS, que mandem, que acione a portaria, onde tem ronda, acione a portaria. É um transtorno da portaria até essa unidade, é um transtorno. Mas pelo menos isso te garante que você está falando a verdade. Sim. E assim, depois não fica mandando vídeo pro síndico, falando pro síndico assim, olha, o seu protegido ainda continua fazendo barulho. Pô, é ruim mas demais. Não senta para verificar se o cara já foi notificado. Sim. Quer multa? Prova. O síndico não é obrigado a buscar prova. Você é obrigado a mandar prova. Sim, porque você está incomodado. Aí é direito de vizinhança. A gente vai até falar isso aqui. E o problema é que a lei diz isso. Quem acusa, prova. Então, a produção puder colocar o vídeo do nosso repórter síndico revoltado. Sim. Ele foi questionado referente a isso. A gente gosta de colocar esses vídeos para que as pessoas entendam. É basicamente nesse sentido que ele fala que acontecem as coisas. E a gente sempre está aqui falando, nós não somos polícia. Sim. Nós não, o síndico não é polícia, o síndico não é delegado. Se você está tendo algum problema, é você que tem que trazer a prova, você que tem que acionar a portaria e solicitar apoio. Fora disso, se não tiver, o síndico não é obrigado a multar. Sem prova, o síndico não vai fazer nada. Sabe por quê? Cai sobre ele o problema, né? E sobre o condomínio, porque aí ele tá atuando, usando a caneta em nome do condomínio, sem ter a prova arquivada. Sim. Você entendeu? Então isso é complicado. Mas nem todo mundo olha as coisas, olha assim. Por isso que dá essas brigas aí, ó. O cara notificou, e aí ele vai num programa de televisão e fala assim,
Me falaram, eu não sei se é verdade ou não. Não pode. Entendeu? Ele Me tem falaram que ter certeza. Ele tem que registrar. Ó, morador, você fez a denúncia? Registra. Não, mas eu não quero me expor, então não tem o que fazer. Exato. Acabou. E esse é um dos problemas. problemas. Mas você não tá vendo? Tô vendo, mas é você que tá se incomodando. Sim, sim. Você entendeu? Esse é o X da questão. As pessoas até falam assim, eu reclamo e ninguém faz nada. O problema que nós temos que ter, na verdade, é as coisas pautadas, provas. Por quê? Porque o morador que recebe notificação e multa, ele tem todo o direito, se está na convenção e até no próprio Código Civil, ele tem o direito de rebater. Sim. Ele tem direito à tréplica disso. Né? Então, assim, essas são as questões. Então, o que nós colocamos aqui, até de toque, né, Luciano, para os síndicos, façam as coisas todas pautadas, documentadas. Não se envolvam nos grupos. É difícil? Eu falo para vocês que, para mim, é difícil escutar tanta besteira sem fundamento. E o problema, né, Luciano, que nós vamos lá e colocamos uma prova. Aí as pessoas puxam outra coisa. Você vai lá e coloca outra prova. Puxa outra coisa. Aí você nota o seguinte: ninguém está interessado de verdade na realidade. É só para causar. Porque eles não admitem a forma que você está trabalhando. Né? E aí, isso não é só nos condomínios da LTS, isso eu noto no depoimento de várias pessoas que fazem os cursos comigo. Então, assim, eu escuto que isso é direto. Então, nós temos que acabar com isso. Sim, vamos seguir uma linha? Vamos seguir uma linha e a gente colocar o vídeo. Pessoal, você foi notificado e você quer responder a notificação. Ou você foi multado porque você foi notificado por um erro e você quer o direito de resposta e comprovar que não é você. Você tem todo o direito, procure o síndico, converse com ele, não entre em impasse com o síndico. Se for uma denúncia, procure saber o que está acontecendo e se o síndico literalmente te procurou para resolver. Né? Até porque a gente sempre fala o seguinte, síndico que gosta de já logo meter a multa sem saber o que está acontecendo, é esse tipo de coisa que acontece sempre. A gente não acha isso certo. A gente quer tratar o síndico legal, mas é isso que está acontecendo. De cima é responsabilidade do síndico. É muito difícil isso, mas só para que vocês entendam, quando a gente fala de reclamação, o nosso síndico revoltado está colocando aqui, se a produção puder voltar ao vídeo, você pode acionar. Eu agradeço. O morador fala que barulho da unidade de cima é responsabilidade do síndico. Hã? Como assim? Por que é responsabilidade do síndico? É o síndico que está fazendo barulho? Não é. Se não é direito de vizinhança. Você pode acionar o morador de cima, tentar conversar. Primeiro, mas não tem conversa. Aí você quer que o síndico vá conversar. Mas o morador de cima é agressivo. Aí você quer que o síndico vá resolver. Síndico não é polícia. Tá bom? O que você pode fazer é formalizar a reclamação com provas para que o síndico tenha amparo para poder notificar. Sim. Do contrário, Sim, é isso. não é responsabilidade do síndico. Porque às vezes pode ser que você tenha um ouvido super sensível, pode ser que você seja um implicante, e se o barulho for insuportável mesmo, vai ser fácil de ter provas e formalizar para que o síndico possa sim tomar uma atitude, sem contar que outras unidades também vão reclamar. Mas responsabilidade do síndico não é. Morador. Sim, isso daí, Luciano, é o mais comum. Tudo dentro do condomínio é responsabilidade do síndico, nem tudo. Então é aquilo que nós falamos muito. Nós temos que ser imparciais. Sim. Tem uma reclamação? Tem. Tá, tem prova? Tem. O síndico vai analisar, vai ver e vai dar a notificação conforme a convenção. Como o Luciano colocou aqui. Na própria convenção estabelece o direito de resposta do morador. Se ele não concorda, ele faz uma declaração pontuando aquilo que ele discorda e manda para a administradora e também para o seu conselho. Né? Aí ele está amparado. Nisso o conselho vai se reunir com o síndico e vai debater se aquilo tem fundamentação ou não. Se tiver, é mantida. Aí, Luciano, vamos entrar naquela que acontece muito em condomínio. Mas o conselho é puxa-saco do síndico. Jamais vai aceitar o que eu falar. A convenção também te protege.
você exige que o seu caso, a sua reclamação, seja colocada onde? Na Assembleia, para que todos os moradores que ali estão deliberem, votem sobre a questão. Aí se você tiver um síndico autoritário, aí literalmente você tá ferrado. Porque o que não é o caso da LTS. Não. Não é o caso da LTS. Mas a gente sempre fala, pessoal, que quando vocês fazem reclamação, qualquer ela que seja, porque o cara tá fumando e tá... Então, você vai ter que ter tempo para poder tirar essa foto do cara fumando e jogando a cinza na sua janela, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. E assim, notificação, a próxima tem que colocar. Não adianta ficar só tirando foto da cinza. Eu não sei quem tá fumando. E nós temos que seguir o rito da convenção. Sim. Não é estralar o dedo e toma. Sim. Vamos deixar bem claro aqui, para vocês moradores, para massa condominial, reclamação tem que ter base e tem que ter prova. Não adianta falar depois em grupo que o síndico não resolve nada, que você tá com dor de cabeça, que você tá tendo um problema, porque você não quer se expor, né? Então, se você não quer se expor, não reclame. Entendeu? Eu acho que é dessa forma. Porque aí o síndico vai lá e faz uma cagada dessa, cadê o morador que foi lá e fez a denúncia, tá do lado dele lá? Ou foi lá e falou, olha, eu acho que eu estou escutando que alguém me disse que o cachorro falou. Não, não, a minha denúncia é porque ele tinha uma arara dentro de casa, então vamos denunciar ele para tirar a arara. Olha, na boa, eu vejo tanta coisa errada aí que passa, né, que ninguém faz nada, porque literalmente é bandido que faz. E quando é uma pessoa de bem que cuida, porque os animais vendo, os cachorrinhos dela estão bem cuidados, né? Tá errado, mas não é problema meu. Eu não vou me meter numa coisa que não é minha. Luciano, mas você tem que responder. Tem, mas se ela estiver cuidando, eu não tenho porquê. Sabe por quê? Esse animalzinho, quando é jogado de novo pra mata, ele morre. Então, e aí, só que assim, uma coisa que nós também temos que deixar muito claro. Não tem problema você ter os animais, tal. Só que assim, todos os moradores, inclusive a senhora, existe um regulamento no condomínio. Sim. Se a senhora que está ali com seus animais obedecer o regulamento, fazer o que determina a legislação, não tem problema nenhum, tem nada. Sim. Agora, uma coisa é... Eu não me incomodo, vamos falar da arara? Eu não me incomodo que a arara tá lá berrando às 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5... Não. Então, peraí, mas o seu... Aí começa de novo no direito do outro. E esse é o problema. Estão implicando. Eu moro num condomínio onde o meu vizinho tem uma maritaca. Eu já falei com a minha vizinha. 4 da manhã ela coloca na sacada, ninguém dorme. É certo? Não. Mas eu cuido bem da maritaca. Não tô nem aí, você cuida bem, né, Luciano? Sim. O problema é o direito do morador. O direito dela não transpõe o do vizinho. Outra coisa legal pra gente colocar aqui e expor, você que tem animal, que trabalha, que não tem tempo, não abandone seu cachorro ou seu gato dentro de casa sozinho. É feio, é ruim isso pro bichinho. A gente tem aí, até não coloquei fotos aí, é nosso condomínio, que a pessoa sai para trabalhar, largou o bichinho dentro de casa, o bichinho furou a porta. Exato. De tão apavorado que ficou de ficar sozinho, furou a porta, tá? Então, é ruim para você. Morador denunciar, com certeza você vai ser processado, até preso. Sim, aí nós vamos falar do direito, abandono, sim. Porque é abandono. E outra coisa, uma coisa... Que é chato, e isso acontece com a LTS, com a gente. Vocês que tem gato, né? E que o gato faz as necessidades dentro do apartamento. Pelo amor de Deus, pessoal. Limpa isso. Não Sim. Coloca na porta de entrada. O cheiro fica no hall. É horrível. Horrível, Anderson. Eu sei. Cara, eu fui chamado pra verificar Eu sei. no hall que tava cheirando a merda. Desculpa o perdão da palavra. Quando chegou lá, o cara tinha largado a areia na porta da cozinha que o gato tinha cagado. Meu Deus do céu. Não, e o pior não é isso. Aí o morador vira pra nós e fala, você está me perseguindo. Quer dizer, de novo, não, o direito do vizinho não vale. Não, só o dele. Pelo amor de Deus. E é isso que eu acho que é um dos maiores desafios
por um síndico é as pessoas entenderem que o direito dela não sobrepõe ao do vizinho. Mas é basicamente isso. Ô Anderson, antes da gente dar continuidade, eu queria mudar a palavra, porque eu fui questionado essa semana. A gente visitou um condomínio em São Bernardo, entre ali o Sacomã ali, não posso citar o nome até para... Não pode. Né? É um condomínio novo e queria deixar uma coisa bem clara aqui. Morador, você que vai participar da entrega do seu condomínio, participe literalmente da entrega e vá fazer a vistoria. Porque o que a gente viu de problema e o que a gente percebeu, a gente entrou dentro do condomínio, Anderson, sem ser identificado, sem ser perguntado, rodamos o condomínio, vimos todo o condomínio e ninguém perguntou quem a gente era. Sim. Tá? Lógico, né? Eu não sou uma pessoa estranha, fui convidado, fora que a gente tem procuração desse condomínio para estar participando das coisas lá. Mas, gente, é um condomínio de alto padrão, fiquem atentos às coisas, porque literalmente essas construtoras estão deixando a desejar. E não é só isso, aí nós vamos entrar que é o grande, vamos dizer assim, que é o grande caos, é a implantação. Pessoal, dá uma dica, moradores, não é porque o síndico tem 30, 40 prédios no lá que o cara é ótimo. Não. Infelizmente, quem é especialista em implantação, ele é implantação. O síndico, ele tem uma carreira maravilhosa e tal, mas se ele só tiver prédio pronto, né, Luciano? Prédio de 5, 6, 10 anos... será que ele realmente tem a experiência para implantar? E o pior, o erro da implantação vai carregar durante 4, 5, 6 anos, depende do erro. E o que é mais comum e a LTS pega até tem um caso de um condomínio, nós até falamos aqui, acho que no 2 episódios anteriores, fomos chamar para participar da assembleia de implantação. Já tinham feito lobby para um síndico e eu apontei e falei, olha, vocês têm que ter cuidado das coisas. Porque ele é ótimo, porque ele tem vários condomínios no Morumbi. Eu falei, não é porque ele tem condomínio que ele tem especial. Moral da história, já estão nos procurando, tem 3 meses que o síndico triplicou a cota condominal, contratou serviços com valores extremamente acima num prédio de implantação. E aí assim, pessoal, e aí vocês querem um especialista, aí vocês acabam tendo que pagar mais caro para consertar. Então assim, tomem muito cuidado, não é porque o síndico tem nome por aí e ele tem vários prédios que ele é especialista em implantação. Se preocupem em perguntar quantos prédios você implantou. E detalhe, hein, Luciano? Implantou e ficou o primeiro ano. Porque o que está acontecendo e nós estamos tendo chamado, eles estão ficando 4 meses só porque o pessoal nota e vai embora. Essa semana fui questionado por um amigo que mora num condomínio e a gente fez uma comparação. Lá ele tem quase 400 unidades e ele está pagando muito mais caro do que eu no meu condomínio. Que o seu tem 500. E aí eu falei pra ele que alguma coisa tinha de errado, porque ele falou que nunca tinha dinheiro e que tinha que fazer rateio de tudo. E só pra vocês terem uma ideia, a taxa condominial dele era R$800, só a taxa. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, porque a gente tá vendo em São Paulo degradação de prédio, porque os caras não estão aguentando pagar condomínio. Sim. Né? Você tem prédio de uma torre só, com 26 unidades, com 30 unidades, com o cara pagando 4,5 pau. Aí eu falo assim, não, mas era na Paulista, não sei aonde. Não. Você me desculpa. Eu até entendo, o metro quadrado é caro, lógico, você tá morando num lugar que é o coração da cidade, Itaim, Morumbi, Alphaville, dependendo do lugar, você vai pagar uma fortuna. Mas aí, Luciano, nós já falamos antes aqui. Sim. O valor do condomínio não tem nada a ver do endereço. O endereço não reflete o valor do condomínio. Não, então, a gente teve até aqui o Thiago, da Especial Imóveis hoje, que tá na parceria com o Em Questão. A gente até brinquei com ele aqui, que eu falei para ele que quando eu fui comprar minha primeira unidade, o cara apresenta para você o que tem em volta.
né? Ele não fala da unidade, como é feito. Porque o critério de venda, que eu sempre bati na tecla, não é o que tem em volta, é o que você está comprando. O que tem em volta é uma coisa que, assim, lógico, o cara construiu um prédio num lugar que está do lado da padaria, do lado de escola, o ônibus está com o ponto de ônibus na porta do condomínio. Cara, show de bola, vai valorizar o empreendimento. Você tem tudo ali na mão. Mas não reflete o custo. Não reflete o custo no condomínio, né? E aí as pessoas têm assim, aqui o pessoal acha que mora no Morumbi. Se depender do síndico, cara, vocês vão pagar como se estivesse no Morumbi. Mas não vão ter os serviços que um prédio no Morumbi tem. Você ouviu dizer que as pessoas... eu tenho visto algumas... hoje esse negócio de influenciadores tem postado muita coisa e a gente tem acompanhado algumas coisas referente a isso. E aí você vê que os caras falam assim, não é onde você vive, é com quem você anda, né? E o local... A valorização do local se dá pelo local, né, Anderson? Sim. Entendeu? Então vamos citar, a mesma água que você compra no bar, na comunidade, você vai pagar R$3. A mesma água que vende na comunidade, vende dentro do aeroporto, você vai pagar 20. É o mesmo produto. É o mesmo produto. Aí assim, eu não sou de acordo com esse tipo de valorização. Eu acho que tudo tem que ter valor, tudo tem que ter seu preço, mas não um produto que vende em qualquer lugar pelo valor que é conforme a gente tá conforme o local, e aí depois você ir para um outro local porque o padrão mudou e você pagar R$20 numa garrafinha. Eu concordo que ela tem que mudar, uma garrafinha bonita, cheia de desenho, porque você paga pela embalagem. Sim, sim. Tem lugar que o custo da embalagem é absurdo. Né? Aí a água Bonafonte, desculpa até falar, né? Patrocínio, né? Mas aí vários tipos de água, marca, não sei o que lá, água é tudo igual. E o condomínio vai refletir a mesma história. Mas o custo operacional do condomínio, é o que nós sempre falamos, não reflete o endereço. Não reflete. Então, esse é o cuidado que tem que ter. E a gestão, ela tem que fazer um planejamento financeiro, um planejamento operacional, tá sempre conversando com o seu conselho. Mas o principal disso tudo, Luciano, e nós falamos muito aqui, os moradores têm que participar. Sim. Você, morador, tem que participar. Por quê? Vamos usar o seu exemplo. Do seu condomínio, eu tenho perto de quase 500 unidades. E você olha que menos que 10% estão ativamente, vão em reuniões, vão em assembleias. Gente, os 90%, um pouquinho mais, ficam lá. Eles ficam à mercê. Então, quando você tem um condomínio que você participa assiduamente, você vai ter uma cota mais enxuta. Sim. Os problemas vão ser resolvidos mais rapidamente e o principal, harmonia no condomínio. Não vai ficar esse jogo de lado A, lado B, lado C, eu não concordo. Não. E nós sempre tentamos, né, Luciano, nos condomínios, trazer que todos participem. Mas tem condomínios que não tem condição, né? Cria aquela história de que já tem uns vícios muito grandes, fica grupo, como nós estávamos falando, o grupinho do anterior, e fica causando por quem está. Isso não é só nos condomínios da LTS, são em todos que tem por aí. E o pior de tudo isso é que, na verdade, esse grupinho, ele acaba anulando o que uma massa fez. Sim. Né? Ele sempre fala pelos moradores, mas não apresenta esses moradores, e ele acaba anulando tudo que foi aprovado pela... mas foi 50, não importa, pessoal. Isso está na convenção. A lei é clara. Isso é convenção e Código Civil. Você tem 280 unidades, foi 50 para votar, acabou. O restante deu o direito, a lei tá Agora clara. É assim, se o síndico não colocou isso em pauta, não fez reunião, não mandou comunicado para todos antecipado e já logo de cara foi aprovado, aí vocês têm todo o direito, de falar assim, beleza, mas não da forma que é feito. Não, e o pior, que nós temos esse problema, e o problema é que, graças a Deus, só temos problema em um
condomínio, que da nossa carteira. E o pior é que nós temos, né, Luciano, nós fazemos o quê? Fazemos reuniões mensais com os moradores para sinalizar tudo que está acontecendo, para falar o que nós vamos fazer, quais são as melhorias. Daí chamamos uma assembleia. Se nós fizermos tudo esse passo, não adianta um grupo chegar e falar, eu não aceito. Não, a lei diz que você é obrigado a aceitar. Uma vez que você não participou, uma vez que você não foi, você vai. E é isso, é o toque que nós falamos muito, né, Luciano? Morador, participa. Porque senão você vai ser voz vencida. Sim. Né? E aí não fica parecendo que a gestão não liga para o que você fala. Não é isso. Se o síndico fez todo o rito, fez a assembleia, fez tudo, vai ter que aquele que não compareceu é obrigado a aceitar e ponto. Aproveitando que a gente está falando de condomínio, você que quer saber um pouquinho de TBI, a gente vai colocar o Thiago da Especial Imóveis para poder estar relatando para você. Né? A produção pode colocar o vídeo dele aí. Ele sempre vai estar colocando. Está pensando em comprar um imóvel? Nós aqui da Especial Imóveis preparamos uma série de assuntos para te ajudar nessa decisão. Uma dúvida bem comum que as pessoas têm é sobre o ITBI. O que é ITBI? É Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um imposto municipal obrigatório e quem paga é quem compra o imóvel. O ITBI é calculado sobre o valor venal de referência do imóvel ou o valor da transação do imóvel. A prefeitura vai calcular qual o valor é maior. Em São Paulo, o percentual do ITBI são 3% e não tem nenhuma forma de ter redução sobre isso. Independente se você está financiando o imóvel ou pagando com recurso próprio, você vai recolher 3%. E em qual momento você vai recolher os 3%? Antes de ir para registro. Então, você fez uma escritura particular, recolhe o ITBI, depois leva para registro. Você fez um financiamento bancário, assina um contrato, recolhe o ITBI e leva para registro. Então, se você deseja comprar um imóvel, conte com a Especial Imóveis. Nós temos uma equipe jurídica, corretores especializados para te atender e tirar suas dúvidas. É isso aí, a Especial Imóveis. Isso aí. 40 anos no mercado aí. São especialistas na área, né? E falar também que quando você compra o seu primeiro imóvel, você é isento de pagar, né? Esse imposto, não é? Em alguma cidade, sim. Você é isento de pagar. Tudo tem que ver. E na verdade, por exemplo, no caso de São Paulo, existe até uma coisa legal. O seu primeiro imóvel, se você se enquadrar dentro do programa que a Prefeitura de São Paulo tem, Luciano, além de estar isento do recolhimento de ITBI, você está isento do IPTU. Sim. Claro, tudo é um tripé. Ele vai olhar a sua renda, vai olhar se é o seu primeiro imóvel, vai olhar também o valor do custo do metro quadrado onde ele é. Atendeu os critérios, você pode solicitar. Se você não sabia disso, entra no portal da Prefeitura de São Paulo, www.prefeiturasp.com.br, e lá você tira todos os informes. É sempre legal ter essa dica aí, né, Luciano? Ó a propaganda. Não, mas é bem isso mesmo, tem que fazer, até porque nós estamos no estado de São Paulo e tudo aqui é voltado para cá, né? Então você tem que tá sendo informado sobre essa situação. Aí a gente vai sempre colocar dúvidas aqui do ramo de imobiliário, né? De imóveis, e a gente tem o apoio hoje com a Especial Imóveis, que é o Thiago. É um especialista, 40 anos, não é brincadeira, né? Sim. Anderson, a gente sempre fala dessas situações, mas a gente tem algumas coisas agravantes que a gente sempre comentou aqui, e eu acho que as pessoas não dão ênfase para isso. Não dão e não estão dando. A gente tem um caso dentro de um condomínio, da criança solta dentro do condomínio, Exato. Porque o pai e a mãe, acontece muito com a LTS, tá, pessoal? E com a gente, daquele negócio assim, eu pago condomínio e por que eu não posso deixar meu filho solto? A gente sempre deixou bem claro, e vamos responder à altura. Você paga condomínio, mas não é para esse tipo de coisa. Sim. Você é responsável pelo seu filho, tá? Então, se você larga ele sozinho lá, e você já foi avisado várias vezes disso, né? O síndico tentou amigavelmente te avisar que não pode, acontecer alguma coisa, não adianta você ir lá no grupão e falar assim, o síndico não vê nada. Não. A filha do síndico está em casa. No caso do Luciano, né? Minha filha está em casa. Né, Anderson? Sim, sua filha está em casa. Sim. Então, vamos tomar vergonha, pessoal, e começar a entender
que um condomínio é a mesma coisa que você tá morando na rua, numa casa que você larga o seu filho na rua. Você não conhece as pessoas que moram lá, e outra, é perigoso. Muro, talude, né? Cercado, dependendo do lugar, até piscina lá, que a criança não sabe entrar na piscina, subir a grade e entrar para dentro da piscina. E aí, vocês vão culpar o síndico? Não, mas isso, e nós sempre pontuamos que existe uma regra legal. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, obriga que ela esteja acompanhado. Eu sei que muito síndico fica falando, olha, mas aí acontece algo, o pai e a mãe, isso é um defeito de algumas pessoas, no sentido de defeito moral, em que é muito mais fácil direcionar que o problema é do outro, mas não reconhecer que ele teve um problema. Sim. Ele causou um problema. A gente tem um vídeo, a produção pode colocar, é um vídeo até pesado, mas graças a Deus não aconteceu nada. E o pessoal vai entender a nossa colocação, né? Se a produção puder colocar da criança solta na rua do condomínio, e a gente sempre fala, pessoal, tomem cuidado. Eu tô sempre avisando, pessoal, a criançada tá brincando dentro do estacionamento. E o pior é assim, eu coloco, me aparece um cara assim, ó, riscou meu carro. Exato. Às vezes nem foi lá dentro do condomínio, mas ele coloca, ó. Tá vendo, pessoal? Olha, ó, reparem. Cadê o pai e a mãe dessa criança? Olha o cara isso. Saindo com o carro. Olha isso. Olha lá onde o pai e a mãe tá, ó. Daí dizem assim, a culpa é do síndico? Cara, você imagina o desespero, cara. Não dá pra ver uma criança desse tamanho. Não dá. E aí? A culpa é do condomínio. Sabe? Aí a culpa é do condomínio. Tá vendo, ó? Menino é atropelado pelos vizinhos ao correr atrás de bola em condomínio. Cadê o pai e a mãe? Agora vão brigar com o cara? Sim, é isso. E sabe o que vai acontecer? O síndico já recebe dizendo, você é responsável, você é o culpado, você é isso, você é aquilo. Só que existe uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o síndico, esse é o pior, é muito forte. Nós já falamos isso. O síndico tem, quando isso acontece, ele tem todo o direito de chamar uma viatura e o conselho tutelar. Aí eu pergunto pra você, pai e mãe, que deixa seu filho solto. Vocês querem isso? Vocês querem ter essa... vamos dizer assim, isso é horrível. Um oficial do conselho tutelar tirando o seu filho da sua casa. Sim. E aí vocês vão ter que explicar no conselho tutelar como é o tratamento desse menor, como é a vida interna do condomínio, externa do condomínio, o porquê. Olha isso. E aí o síndico está me perseguindo, né, Luciano? Porque é isso que todo mundo fala. O síndico está me perseguindo, mas não reconhece que não está nem aí. A frase, né, Luciano, é muito clara. Eu pago o condomínio. Mas aí eu sempre falo isso. Aonde está escrito no contrato de compra e venda desse apartamento e até na convenção e no regulamento interno, aonde está escrito que você pode largar seu filho ao bel prazer? Aonde está escrito que você pode sobrepor o direito do seu vizinho porque você está na sua casa, então você faz barulho, quebra, bate, fuma o que não deve e tá tudo bem. Aonde tá escrito que você pode maltratar os funcionários, os colaboradores e tá tudo bem? Aonde tá escrito que você pode ofender qualquer pessoa, inclusive o corpo diretivo, o síndico? Nossa, Anderson, tá pesado o que você tá falando, mas essa é a realidade. As pessoas não entendem que o direito de um não sobrepõe o outro. Educação, né, Luciano? Nós falamos que a maior mazela dentro dos condomínios é educação. Ah, mas educação é questão financeira, classe social? Não. Às vezes um condomínio mais simples, mais pobre, as pessoas têm muito mais educação do que do altíssimo padrão. Então, infelizmente, o síndico, ele tem que ser o cara chato. Ele é chato porque ele está tratando com vidas. E
o síndico é responsável civil e criminalmente, o que acontece no condomínio. Mas o morador também tem que ter a sua ciência, que ele é responsável pelos seus atos, né, Luciano? Não, então, e você fala, a gente é ruim. Eu já ouvi dizer que eu não gosto de cachorro, que eu não gosto de criança, né? Eu não gosto de nada. Só que existem regras. E aí você vai olhar o espaço onde o pessoal passa. Uma coisa que eu não entendo, cara, não entendo e gostaria de entender. Eu tenho uma filha, tá certo? Eu não largo ela sozinha, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Ela é pequena, tá certo? Não deixo ela sozinha. Quando eu vou no parquinho, eu fico de olho nela. Eu vejo que muita mãe vai no parquinho e larga o filho lá. Se ele pegar a pedra do jardim e tacar no carro, não tá nem aí. Ela tá no condomínio. Se ele pisar na grama, não tá nem aí. Ele é criança. Pessoal, vocês estão perdendo a noção das coisas. Sim. As pessoas não estão ensinando que as crianças têm que ter limite. Sim. Tá se perdendo a noção. Você vai falar assim, é criança. Meu, tem uma criança. Se ela não ter limite, se ela não aprender a ter limite, aprender a seguir regras, vocês vão cobrar ela depois mais velho? Aí quer quebrar no pau. É assim que vai ser? E o pior, você está perseguindo o meu filho. Eu vi um vídeo, Anderson, para comentar aqui, e virou até polêmica, porque agora tudo posta na internet, né? Do pai que foi buscar a filha na escola com o carro e a filha falou assim, ai pai, esse carro é velho. Aí falou, beleza, no outro dia ele foi a pé. Vamos embora a pé. Aí ela reclamou até o último chegando em casa, que ele não carregou no colo. A menina devia ter uns 7, 8 anos. Olha o que nós estamos Criticar o pai, mas é assim, ele tá certo. Essa educação não é para uma criança. A criança tem que saber respeitar. Cara, nós fomos criados, a nossa época era andando dentro de um Fusca, de uma Brasília. Isso quando tinha. Quando tinha. Senão era pezão mesmo. Agora mudou as coisas. Então quer dizer que uma criança pode falar o que ela quiser e você tem que acatar. E o principal que todo mundo tem que ter noção é aquilo que eu falei. Não é porque você comprou o apartamento que você tá tudo bem, eu faço o que eu quero. Não, tem lei. Tem a convenção, tem o regulamento interno. O que a convenção e o regulamento interno não tiver falando, tem o Código Civil. Mães e pais de crianças menores, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga o síndico, determinadas situações, chamar o conselho tutelar. Então, se aconteceu isso no seu prédio, não é perseguição, é lei. Então, e aí fica feio esse tipo de coisa, né? Aí vão no grupo, fazem comentários tudo que for horríveis, aí querem falar tecnicamente, querem falar juridiquês, querem dizer que vai no Google, pega uma decisão que não tem nada a ver com o negócio, mas faz vender que tem. E assim, não tem propriedade nenhuma para falar fazendo errado. Não adianta querer corrigir um erro que você causou dentro do condomínio. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com as coisas e aprender que dentro do condomínio, criança não pode ficar solta. Eu tinha um vídeo que eu estava até procurando agora, que está acontecendo constantemente, que o pai e a mãe tá entrando dentro do elevador e tá deixando a criança solta. Cara, eu fico apavorado quando a minha filha coloca a mão na porta e a porta tá abrindo. Eu já ensinei para ela que ela tem que apertar o botão e afastar do elevador. Sim. A porta arrasta a mão pra dentro. A gente tá vendo aí um monte de criança ficando presa. Só que assim, muita coisa não é demonstrada, Luciano, justamente porque os condomínios e muita coisa nós não mostramos. Mas os acidentes com óbito de criança no elevador é absurdo. Aí, de novo, é aquilo que nós estamos pontuando. Vocês que não tomam esse cuidado, vocês que não entendem que não é perseguição, e sim olhar, é filho de vocês. Vocês acham que é perseguição. Você imagina se nós mostramos aqui o vídeo da criança, se em vez dessa criança ter caído e ela se direcionou no meio do carro, e se a cabeça tivesse na direção da roda? Você quer ver uma coisa? A gente tem um outro vídeo, Anderson, só pra gente poder relatar essa situação, que é tudo segurança. Quando você tem criança, você tem que ter segurança. Se a produção puder colocar,
um vídeo da criança solta dentro do apartamento. Esse vídeo o ficou... apartamento não tem... Isso é já um vídeo antigo, mas a gente não passou ainda. E o apartamento não tem tela de proteção. Eu só de ver isso, eu já quase infartei. Que eu fiquei, falei, não é possível. Não é possível. Vamos ver se a produção coloca. A gente coloca, porque isso é no condomínio, acontece. Sim. Olha lá, ó. Olha que desesperador. Não, eu falo assim, eu assisti isso, assim, não tem como qualquer pai, qualquer mãe não ficar gente, olha isso, olha a altura. A criança tá se divertindo, mas não é gente, não, isso aí é absurdo. Isso me dá calafrio, porque tem uma criança pequena. Exato, tem a idade da sua filha. Tem uma criança de 2 anos. Você é louco. Se deixar, ela pendura na janela, não tá nem aí, não. E aí é que tá, é a história de vou ali e deixo o filho. E de novo, se alguém denunciar, vem aí o pessoal do Conselho Tutelar. Se cair ali, o cara... Não, olha, eu falo assim que esse vídeo, pra mim, é o pior de todos. Aí, Anderson, eu vou falar, olhando o vídeo, vou falar como que é o morador quando vê uma situação dessa. Vai lá no grupo, o síndico não tá vendo isso? O síndico, a culpa é que nós somos culpados. E primeira coisa que, ao invés de acionar já o síndico, acionar quem precisa ser acionado... Tá no grupo, pessoal, mandando vídeo. Olha isso. Olha que não sei o que lá. Mas tudo é nossa culpa. Gente, celular é bom, mas vamos usar da forma correta, né? Mas não vamos usar. Até mudou, né, Anderson? Eu falo pra você, isso aqui foi uma facilidade, uma invenção que ajuda muito. Só que as pessoas não estão sabendo usar da forma correta. Não, eles não estão nem aí. Estão sabendo pra ganhar like. E eu falo assim, eu tenho até amigo que eu já até briguei com eles, que eu falo assim, cara, ele fala assim, me manda mensagem no WhatsApp. Eu falei, cara, tem hora que eu preciso resolver aquele negócio de falar rápido, o cara responder, eu ouvir o cara responder e a gente conversar. Esse negócio do cara mandar só mensagem, fala assim, não, você ouve a mensagem, depois você vai lá e fala. Aí o cara ouve a mensagem, depois ele vai lá e te responde. Mais fácil ligar. Pessoal, vamos ligar. Vamos ter bom senso, né? Vamos parar que tá virando um negócio chato, nojento, mano. Né? Aí, outra coisa, pra nós do condomínio, colocamos o WhatsApp para poder ter um contato e tal. O síndico trata, dependendo do condomínio, tem mais de 2.000 pessoas aí que o síndico tá sempre conversando. Porque aí, quando entra a família que tem o pai, a mãe e 4 filhos, é o pai, a mãe e os 4 filhos que quer falar ao mesmo tempo. Sim. Né? A gente várias vezes a gente tá respondendo o outro entra para perguntar a mesma coisa. Isso acontece constantemente, né? E no grupo, eu coloquei uma mensagem pro síndico, o síndico não respondeu. Você não tentou todos os meios. Não, Você entendeu? É isso, Luciano, e o pior não é isso. Nos nossos condomínios não é obrigado a responder isso na hora. Não, nós falamos da SLA. Sim. Então assim, e as pessoas confundem a tratativa do WhatsApp comercial do condomínio com a da casa dele, que ele fala com o irmão dele. Não é assim. Por isso que nós colocamos que respondemos até 72 horas e emergência em até 6 horas. Para as pessoas entenderem, peraí. Primeiro, não dá para responder, eles colocam uma coisa, nós temos que averiguar, para ver se aquilo que condiz ou não. Se há alguma informação, nós precisamos ir para o terceiro, para que ele dê a informação, para que o síndico não fale besteira. Então, assim, não tem critérios, eles não usam como deveriam. E aí sempre falam, não respondem. Por isso, qual é a dica que nós damos para os síndicos? Síndicos, você tem a sua administradora, que você tem hoje, é raríssimo uma administradora que não tem um aplicativo. Obrigue com as pessoas formalizarem via aplicativo e ponto. Porque aí você vai ter tanto controle como o próprio morador. Outra coisa, pessoal, para que a gente possa deixar também claro, você que vai no grupão o tempo todo ficar causando, e quando você solicita alguma informação, que aí você fica lá no grupão falando que não responde, coloca a resposta do síndico lá, pô. Mas não vai pôr. Não põe porque quer causar. A gente falou aqui, quer causar. Não vai colocar nunca. A gente falou muito disso aí, apresentamos essas situações para vocês. Logo mais aí, dia 29, a gente vai estar com a síndica Bárbara aqui.
vai ser muito legal, mais a Fast For You, a gente vai estar falando. Vamos estar aqui também, Anderson, no Conexão Day. Sim. Muito legal, o Em Questão Cash está participando, está no apoio da divulgação do Conexão Day, é a segunda temporada, né? A primeira foi, cara, sensacional, e aí os caras pediram a segunda e estão arrebentando. Sim. E agradeço por estar com o Em Questão Cash participando do sim. Conexão Day, né? Que é uma coisa produzida pela MPD Engenharia, né? Junto com a Adriana D'Alonso, mais a equipe e o pessoal, tá? E aí tem um contexto geral de muita gente, vai ter palestra, vai ter aquele network legal de imersão, todo mundo vai estar ali para poder conversar, e eles dão um feedback dizendo, né? Depois no término do evento, né? Se eles fazem lá uma verificação dos acordos, tudo, e colocam lá, né, a estimativa do que foi feito os acordos durante a imersão do Conexão Day. Cara, muito legal, eu agradeço muito pelo convite. Vamos ter vários aqui síndicos, Fernando, vai ter Regis aí junto, vamos ter a Bárbara, vamos ter uma galera pesada aí em peso pra gente poder debater aí, falar de sindicatura, falar da vida de síndico, Começar a ir mais em loco, né? Isso, trazer isso para vocês, porque já foram pedido para nós, para que as pessoas possam saber como que é, e tem muita gente nova aí que vai estar participando, tá? Outra coisa que eu queria ser, pra gente poder finalizar aqui, que o Em Questão já tá acabando, né? É um programa Felizmente. que quando fica bom, acaba. Sempre né? acaba, né? Não querendo ser polêmico, mas eu queria deixar uma deixa aqui, que aconteceu durante esses dias aí, da gente ter convidado pessoas com nomes. Eu não vou citar, até porque eu não quero ser polêmico, e dizer assim, pessoal, nós alugamos um estúdio para fazer o Em Questão Cash, e sempre a gente falou que a gente não esperava aonde ele está chegando, tá? E quando a gente busca as pessoas para estar no Em Questão, é porque literalmente a gente quer trazer histórias e ter conhecimento. A gente não tem todo o conhecimento, né, da vida condominial, tem, né? E a gente sempre gosta de trazer essas pessoas. Eu fico chateado porque teve um caso de 3 remarcação e no final acabou não dando certo, sempre com a mesma desculpa. Eu queria falar o seguinte: eu posso não estar grande hoje, mas eu tenho certeza que o Em Questão Cash vai chegar na humildade, vai chegar da forma correta que tem que ser, não vai precisar atropelar ninguém, não quer desfazer de ninguém, ela vai chegar lá. O mundo dá volta e a gente vai estar junto. E não é só isso, né, Luciano? O projeto em questão, como nós mesmos falamos aqui, nós não sabíamos que ia chegar onde chegou. Sim. E nós estamos fazendo aberturas para mais segmentos. Nós estamos chegando, é aquilo que nós falamos, nós estamos trilhando um caminho diferente. E também não deixar de colocar uma novidade que está por vir aí, da próxima semana já começamos. Spoiler. Que junto aí com um parceiro nós vamos colocar aí a primeira certificação nacional para condomínio. Show. E é algo exclusivo. Então, assim, é uma certificação que não existe no mercado. Sim. E tá todo mundo sempre questionando, existe 9001, 9002 e pro condomínio. Tá vindo muita coisa boa, né, Anderson? Exato. Em Questão Cash vai ter jornalista na rua para atender, para fazer reportagem no seu condomínio, para trazer a notícia para você em tempo real. Então, as coisas estão melhorando. Em Questão Cash está chegando aonde ele não esperava. Não, o desenho. Nós estamos ouvindo a massa e construindo. Então, muita coisa. E eu falo isso tanto que nós falamos dessa certificação, que isso é uma coisa que vai abrir uns caminhos para Em Questão, e todos aqueles que se recusam, porque nós não estamos, né, não podemos falar em emissoras, né, a do Plim Plim, nós sabemos que o mercado em si ele vai absorver. Olha, era meio que uma polêmica, mas um desabafo, tá? Ficou muito chato. Não vou falar da situação. A gente teve uma pessoa muito gente boa nessa situação, que tem ajudado bastante o Em Questão. Agradeço muito ela, né? E eu não quero que ser polêmico, mas o mundo dá voltas,
Com certeza a gente vai estar do lado de vocês lá, e é o que a gente busca. Eu não quero atropelar ninguém. Eu sei que tem muito podcast no mundo condominial, grande, forte, pesado. Poderíamos fazer sempre uma parceria aqui, sentar com um apresentador de um podcast para a gente poder estar falando. Mas eu vejo que há que um ego, não. É uma disputa. Eu não estou aqui para disputar com ninguém. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de se apresentar e cada um faz o network que quer fazer, né? O Em Questão, até o momento, foi orgânico, será orgânico, e se tiver algum investimento, que seja da forma correta, né, Anderson? Sim, sim. Buscamos, sim, literalmente trazer. A gente sabe que tem pessoas aí que a vida é virada no giraia. Corrida, sabemos corrida. isso. Teve pessoas sensacionais que nos atenderam assim, exemplar, né? Não vou citar nomes também, mas vocês vão conhecer essas pessoas. E a gente tem pessoas que a gente convidou aí que nem... Não, vou participar, mas nem data dava, né? Quando a gente tentava remarcar mas a produção... é normal. A produção do Em Questão Cast tentava marcar. Ah, não, vamos deixar pro mês seguinte, vamos deixar pro mês anterior. Mas aí a gente estava se vendo que os outros podcasts que já estão no mercado há muito tempo, a pessoa já tinha marcado a data, já tinha ido, e você tentando um mês antes, 2 meses antes, e a pessoa não queria participar do seu. Não tem problema, pessoal. Não estamos aqui para ficar falando mal de ninguém, e não estamos aqui, não é um programa que vai viralizar com fofoca, né? A gente só quer deixar bem claro que o mundo dá volta e a gente está chegando lá, tá bom? Da forma correta. Não quero atropelar ninguém e sempre na humildade, tá bom? A gente fala com a massa condominial. É eles que pedem, não somos nós. Sim, é isso daí. Mas vamos sempre aí trazer as novidades e vamos seguir. Mês de setembro vai chegar e vamos vir com novidades pesadas. Sim. Pesadas. Pessoal, aproveitando, dizer que o programa já acabou, infelizmente, mas você que aí tá com o seu síndico aí procurando, né, Anderson? Sim. Você que tá buscando uma facilidade dentro do seu condomínio, você já tem outros mercados que você cotou, mas não cotou ainda com a Fast For You. Procure eles lá, tá, pessoal? E vê o diferencial. Vê o diferencial. Não feche antes de verificar com a Fast. Tenho certeza que você vai gostar do que eles têm a oferecer pro seu condomínio. Sim, né? Isso é muito legal. Entendeu, pessoal? Então busque a Fast For You. Fast For You, o mercadinho que vai facilitar muito a sua vida no condomínio e uma comodidade sensacional. Tá, muitos pessoal? Diferenciais, né? Aproveitando dizer que o programa acabou, né? Que pena, fico triste com isso. Nós podíamos sentar o pau aqui em mais gente que tem merece. Muita coisa aí. Tem muita gente que merece. Mas a gente vai trazer alguns síndicos com histórias sensacionais. Isso, a gente quer história. Porque senão tá falando que nós estamos perseguindo. A gente quer visitar o condomínio do síndico, aquele cara que fez a diferença, que foi o síndico morador, que foi o zelador, mesmo sendo aquele que virou profissional, que é o cara que faz a diferença. E ele não é aquele cara que ainda tá com 300 condomínios, 500 condomínios, não. É aquele cara que cuida de 10, de 15 isso. E cuida muito bem. Que as pessoas não abrem mão, né? Então, a gente vai ter isso aqui aqui vai no Em Questão. Aproveitando para agradecer o Anderson pela parceria sempre do Em Questão com a LTS, né? Você também que busca um síndico profissional, uma empresa que vai dar uma atenção para o seu condomínio, pode falar com o Anderson da LTS. O telefone vai estar aí na Time também, né? E se você quiser mandar lá no nosso e-mail do Em Questão Cash, pode mandar que a gente responde lá também, tá? Solicitando a presença do Anderson em assembleia, em reunião, até mesmo dando apoio para o síndico. Uma consultoria. Uma consultoria para o síndico, para o zelador, que vocês precisarem, tá? Todas as empresas que aqui representam o Em Questão, que apoiam o Em Questão, todas elas dão consultoria, né? Todas elas atendem, tirando a Bela Telha, tirando a Fast For You, mas a Fast For You, ela dá uma consultoria para dizer para você qual é o potencial do seu condomínio para ter um mercadinho, tá? Então vocês podem procurar lá. E a Bela Telha, ela vai trazer para você aquilo que há de melhor, que é uma área de lazer, você ter um espaço para estar com seus amigos, reformar esse espaço ou acrescentar mais, tanto casa, condomínio, o que você precisar, chácara, é a Bela Telha, tá? Aí a gente tem as outras empresas que vão estar aí sempre para apoio também e fazer esse atendimento, tá? Todas elas, o que vocês precisarem. Então, aproveitando para agradecer você que está nos assistindo, você que se inscreveu no canal, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho,
muito obrigado. Obrigado pela audiência do Em Questão. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho que você receberá novos conteúdos como esse do Em Questão. E se você quiser colocar lá os seus questionamentos, pode colocar que a gente também vai responder, tá? Exato. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson Amaral, a G5M, a gente vai ter o Gomes aqui de volta, para falar de inovação. Muito trabalho, tá, Anderson? Tá aí em hospital, fazendo hospital, reforma. Isso é muito legal. Cara, sensacional. A Colabora Engenharia também vai estar, o Militão vai estar na Conexão Day, né? Vamos ter o pessoal da Fast Forward da Daiane Vanoni no dia 29 com a Bárbara. A Hidroxiro ABC Desentupidora, a gente quer trazer o nosso amigo, o CEO, o Leandro, da empresa aqui pra gente poder bater um papo. Enzino Bombas, que a gente tem que trazer o Marcílio pra gente poder bater um papo. É um cara técnico sensacional, pessoal. Não é um cara careiro, ele vai atender seu condomínio e vai cobrar o que vale o trabalho dele e ainda vai te dar garantia do serviço. Você não vai ter dor de cabeça, né? Bela Telha, você que precisa de uma área de lazer. Enzino Bombas, Casa de Bomba São Paulo, que você precisar de bomba aí para atender seu condomínio. Nós recomendamos, hein? Cara, o Alex, a Casa de Bombas, o preço é sensacional. E vocês que procuram aí, depois eu vou deixar o telefone do André, que é o vendedor dele, que atende a LTS e atende a gente, tá? A Premier Piscina, a gente teve aí com a Premier, né? Premier Piscina que a gente teve com o Pedro. Pedro, sensacional, cara. É um especialista top do mercado. Tem feito trabalhos em condomínios que ele nem volta mais, né? A preocupação dele é sempre deixar tudo em dia. Tudo redondo. E aí as pessoas, para não perder, ele acaba contratando ele, né? Sensacional. A gente tem a SEAP Segurança e Serviço, que a gente precisa trazer também o CEO dela. Sim. Né? O nosso tenente Paz, né, que é o proprietário da empresa. É uma empresa que está crescendo ali em volta ali da redondeza do Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã, Jundiaí, aquela região. Sim. Né? Vamos ter o Conexão Day, né, com o pessoal. A gente está esperando chegar os nomes, as fotos, para que a gente possa divulgar isso no Instagram do nosso programa. A Migration, que é uma empresa hoje que faz esse trabalho de aquecimento de piscina. Vocês que buscam a Migration, né? A gente já teve ele aqui, ele estava com a O Solution, e aí ele desfez o negócio, mas não foi com briga, eles amigavelmente separaram, e ele montou a Migration e está aí no mercado trabalhando, que é o Alberto. Beleza. Né? A gente tem a Telenews hoje, internet que está crescendo ali no ABC, em volta ali, em retorno ali, área da Zona Leste, ABC, é uma internet sensacional, o custo bem baixo e o atendimento, vocês podem pesquisar aí, eles estão nos top 5 aí, são uma das melhores internet, cabeada é de fibra, tá? Não tem nada de antena, é fibra, tá pessoal? Então, Telenews, rede Telenews aí, você pode entrar em contato que eles vão te atender super bem. Falar da Estação 80, que a Estação 80 fechou por conta do AVCB, e aí por algumas situações internas entre eles, não abriu ainda, tá? Então, pessoal, a gente vai parar com a divulgação, né, da Estação 80 até que seja estabelecida a situação e aberta de novo, tá? Então, que pena. A gente tinha muita coisa legal aqui, a gente tinha lá o nosso espaço na Estação 80, mas eu tenho certeza que eles vão voltar, tá? Isso é temporariamente. E a gente falar do José Elaine, né? Tá 1000 crianças chegando. no McDonald's. Sim, pessoal, adote uma criança, R$25, José Elaine, ali ó, tem um QR Code na tela, ou se você quiser fazer pelo telefone, DDD 11 98018 1548. 160 no dia 4/10, 120 no dia 5/10, sendo 40 crianças com problemas acompanhadas dos pais. E eles estão querendo chegar a 1000 crianças, tá? Pessoal, não deixe de assistir o Em Questão. Fique com Enzo e Murilo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau. Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade.
Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê? Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora? Rodo pelos mares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. E rodo sem destino no meu desatino, choro e te chamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. Aquela agora. Foi sem querer que derramei toda a emoção. Dererê, que sequei seu coração. Dererê, me machuquei, te feri, não entendi. Dererê, como dói a solidão. Não, 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 não. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. Oh, Senhor.